Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos um pouco sobre a cultura da Grécia, sobre a filosofia, estudamos também sobre o período helenístico, o helenismo, como que surge este período e por que se chama helenismo. Então, essa é a página 152 e algumas atividades complementares. Número 1. Com relação ao escravo, segundo o documento acima, é um texto que está falando sobre a forma de escravidão na Grécia Antiga, como que os escravos eles eram tratados, que eram tratados como propriedades, como posse de seus donos. Letra A. As decisões dos donos da Grécia Antiga dependiam da concordância de seus escravos? Não, dependia exclusivamente da vontade de seu senhor. Os escravos eram propriedades sem vontade própria. B. Qual era a importância de oferecer trabalho, comida e punição, e não apenas trabalho e comida sem punição? Segundo Aristóteles, sem punição, o escravo se tornaria insolente, e era necessário que ele tivesse alimento para que ele pudesse produzir. Letra C. Conseguir a liberdade dependia somente dos escravos? Não, era a vontade do dono que prevalecia, como já foi dito, como nós vimos, e está sendo retratado pelo texto. O escravo ele não tinha vontade própria, ele era um bem, ele era uma mercadoria, era propriedade de alguém. Número 2. Quem eram considerados escravos na Grécia Antiga? Os vencidos de conflitos, de guerras, os endividados e os obtidos na pirataria, aqueles que eram vendidos como escravos, e em grandes mercados de escravizados. Eram considerados humanos, porém tratados como animais de cargas, como mercadorias. Não sei se vocês vão lembrar que nós vimos que em Atenas houveram várias reformas para tentar pôr fim aos conflitos sociais que existiam neste período, e no governo de Solon, que foi um legislador, a escravidão por dívida foi abolida, porque se a pessoa contraísse uma dívida nessa época e não pudesse pagar a dívida, ela se tornaria um escravo, Número 3. A Grécia Antiga empregou escravos no campo das médias e pequenas propriedades, ao mesmo tempo que apresentou um grande desenvolvimento nas artes e no conhecimento. Como se explica esse quadro? No mundo grego, os cidadãos contavam com recursos e tempo para se dedicar às atividades que consideravam próprias dos homens livres, e o trabalho compulsório era o meio de garantir tais condições. Ambas as situações se complementavam, não eram opostas. Número 4. Herdamos da antiguidade a ideia de escravo-mercadoria. Você conhece exemplos na história brasileira em que o conceito de escravo-mercadoria ganhou uma dimensão maior durante o período colonial aqui do Brasil, gente? Durante o século XVI até o século XIX. Agora é a correção das atividades complementares. Número 1. Caracterize o período helenístico, período em que houve a dominação de várias cidades-estado gregas pelo Império Macedônico, sob o reinado de Felipe II. Houve a mesclagem da cultura grega com a cultura de povos do Oriente. A mesclagem é a mistura, tá bem, gente? As culturas se fundiram, se misturaram. Número 2. Como foi o governo de Alexandre o Grande? Foi durante o governo de Alexandre o Grande que o Império Macedônico viveu o seu auge e a sua expansão territorial, o Império Macedônico fez várias conquistas durante o governo de Alexandre. Houve a conquista do Egito e a fundação da cidade de Alexandria. Como nós vimos, foi uma importante cidade do Egito, uma cidade cosmopolita, inclusive, que era uma cidade muito urbanizada para o período. Alexandre foi o maior responsável pelo desenvolvimento do helenismo. Por quê? Com a expansão do Império Macedônico, a cultura grega foi se fundindo à cultura dos povos conquistados.
Número 3. De que maneira a cultura grega antiga pode ser classificada? Pode ser caracterizada pelo desenvolvimento da literatura, da poesia, do teatro, de estilos arquitetônicos, desenvolvimento da filosofia e da preocupação com a ética e de grandes construções, além do uso de histórias míticas para explicar a criação do mundo, a famosa mitologia grega, né? Número 4. Quais correntes filosóficas surgiram no período helenístico? O estoicismo, o epicurismo e o ceticismo. Número 5. Quem foram os sofistas? Os sofistas foram um grupo de pensadores que surgiram no século V a.C. Eles eram defensores da democracia e tinham uma enorme preocupação com o desenvolvimento da polis, com o desenvolvimento da cidade-estado. Os sofistas, eles não acreditavam nas verdades absolutas, né? Eles acreditavam nas várias existências, né? Nas várias visões sobre o mundo e as coisas. Nas várias existências, não, gente. Na existência de várias visões sobre o mundo e as coisas. Número 6. Os antigos gregos desenvolveram diferentes técnicas de construção, produzindo 3 estilos arquitetônicos. Quais são estes estilos e em que se diferenciavam? O jônico, o dórico e o coríntio se diferenciavam pela forma da coluna e do capitel. O capitel é a parte superior da coluna. Número 7. De que maneira surgiu a filosofia na Grécia Antiga? A partir do questionamento sobre as explicações para os fatos. Eram várias explicações, mas qual que era a verdadeira, né? Qual que não era a verdadeira? Então, a partir dessa busca por uma explicação verdadeira, valorizando a razão humana e não mais as explicações mitológicas, ou seja, esses questionamentos, eles vão partir agora, na filosofia, eles vão partir da razão, do pensamento, do questionamento. As primeiras correntes filosóficas, elas surgiram no período arcaico e foram baseadas na observação da natureza. Número 8. Qual a influência da mitologia grega na sociedade atual? Diversas atividades humanas e áreas do conhecimento têm hoje seus nomes derivados da mitologia. 9. Quais as contribuições das artes e da cultura grega para a sociedade atual? Influência na literatura com poemas épicos e poesia lírica, as tragédias e as comédias no teatro, o estudo de história, né, iniciado por Heródoto, considerado o pai da história, as esculturas, com a representação do humano, considerando o equilíbrio, a harmonia e a forma, representando sentimentos, né, dor, sofrimento, alegria, representando também movimento dessas formas. Número 10. Faça uma breve descrição dos filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, considerado o pai da filosofia, ele foi um filósofo ateniense que fez parte do Conselho Legislativo. Ele gostava de desenvolver suas reflexões filosóficas em praças públicas e ele era muito questionador e instigava seus seguidores a ser questionadores também, a perguntar, a questionar, né? Ele acreditava que ao dialogar chegava-se ao conhecimento. Sócrates foi acusado de ser ateu e de se associar aos sofistas, ensinando os jovens a serem selvagens e desrespeitosos, e com isso corrompendo a juventude. Então Sócrates foi condenado à morte. Então ele tomou um copo de veneno, que foi a cicuta, né? Pondo fim à sua existência. Sócrates não deixou registro do seu pensamento, né, da sua filosofia. O conhecimento que se tem sobre Sócrates vai ser registrado em sua grande parte por Platão, que foi seu discípulo. Conhece-te a ti mesmo e só sei que nada sei, são princípios da filosofia de Sócrates. Platão, fundador da Academia de Atenas. A Academia de Atenas foi uma escola de filosofia que Platão fundou.
Ele foi aluno de Sócrates e Platão foi professor de Aristóteles, considerado um dos principais pensadores da história da filosofia. Sua filosofia é baseada na teoria de que o mundo que percebemos com nossos sentidos é um mundo ilusório, é um mundo confuso. Escreveu vários diálogos onde a figura principal é Sócrates. Com isso, tornou conhecido o pensamento de seu mestre. Aristóteles, discípulo de Platão, escreveu uma série de obras que falavam sobre política, ética, moral e outros campos de conhecimento, e foi professor de Alexandre o Grande, lembra? Imperador macedônico, se dedicou aos estudos da lógica. Bom, pessoal, nós finalizamos a correção. Vamos continuar aqui com o livro, ainda sobre a Grécia, sobre os gregos, né? Qual que era a religião desses gregos? Eles eram politeístas, eles praticavam o politeísmo antropomórfico. O que quer dizer isso? Os deuses que os gregos acreditavam eram representados com formas humanas, com sentimentos, né? Eles se assemelhavam aos humanos. O que diferenciava os deuses dos humanos era a sua imortalidade. Os deuses levavam uma vida parecida com a dos aristocratas, né? Que eram aquelas pessoas mais ricas, poderosas, e formavam uma família hierarquizada. Então eles brigavam, amavam, mentiam, traíam ou ajudavam uns aos outros. Então os deuses se comportavam como os humanos. Cada cidade-estado era protegida por uma divindade a quem eram erguidos templos, né? Como em Atenas, o Párteno foi dedicado à deusa Atena. Atena, inclusive, era a protetora de Atenas. Esses deuses gregos, eles habitavam o Monte Olimpo, era deste Monte Olimpo que os deuses comandavam os destinos dos humanos. Essa mitologia grega, gente, ela é retratada em diversos filmes. Percy Jackson é um exemplo desse filme, Percy Jackson, o Ladrão de Raios, Fúria de Titãs também, Hércules. Vários filmes retratam a mitologia grega. Nessa imagem aqui nós temos a representação do Monte Olimpo, o mais importante santuário grego dedicado ao deus Zeus. Deuses gregos. Zeus, que era o soberano dos deuses, né, que ocupava a cadeira de ouro do Monte Olimpo, com sua esposa Hera, que protegia as mulheres e o casamento. Hera, inclusive, era considerada a deusa da fertilidade. Os descendentes de Zeus e Hera formavam o conjunto das divindades. Cada um com sua característica, cada um, podemos dizer assim, com sua função no mundo dos deuses, né? Da relação entre deuses e humanos, nasceram os heróis, que tinha, além da força dos deuses, tinha a mortalidade dos humanos. O caso do Hércules e de Teseu, filhos de Zeus. Na Grécia também, gente, vai se destacar os Jogos Olímpicos, que surgiram na Grécia em homenagem a Zeus. Atletas de várias cidades-estados participavam desses jogos. Os gregos, eles consultavam as divindades, né, para pedir conselhos ou conhecer o futuro. Desses oráculos, o mais conhecido localizava-se em Delfos e era dedicado ao deus Apolo. Acredita-se que os Jogos Olímpicos tenham se iniciado na Grécia Antiga. Receberam esse nome porque aconteciam na cidade de Olímpia, na Hélida. Várias atividades elas eram realizadas. A prática desses Jogos Olímpicos perdurou por 12 séculos. Nessa imagem aqui tem a representação dos deuses gregos. Como que funcionavam esses Jogos Olímpicos na Grécia Antiga? O primeiro dia era o sacrifício em honra a Zeus. Era o hecatombe, né, chamado assim, porque a sociedade, os discípulos, eles ofereciam um banquete com a morte de bois, né, a Zeus. Então era o sacrifício em honra a Zeus.
E havia também, gente, as tochas olímpicas, né, que eram carregadas como símbolo do início dos Jogos Olímpicos. No segundo dia, tinha as corridas. No terceiro dia, eram os esportes de combate com um juiz intermediando esse esporte. No quarto dia, o pentatlo, lançamento do disco, lançamento de dardo, salto à distância, corrida, luta. No quinto dia, a corrida de cavalos. E no sexto dia, era a cerimônia de premiação. Aqueles guerreiros que venciam esses jogos, eles eram considerados em suas cidades e estados como pessoas de suma importância. Naquela época, gente, os Jogos Olímpicos, a gente pode perceber que se comparar aos Jogos Olímpicos atuais, né, as modalidades de esportes se aprimoraram, podemos dizer assim. Hoje existem muito mais modalidades que naquela época. E a forma de premiação também mudou, o período de duração dos Jogos Olímpicos também. Uma outra característica, os Jogos Olímpicos, eles aconteciam só na Grécia. Atualmente, dos Jogos Olímpicos participam praticamente todos os países do mundo. A forma de premiação também. Na Grécia Antiga, a premiação que o guerreiro recebia, né, que o vencedor recebia, era a coroa de louros, significando a força desse atleta, a força desse guerreiro, né, a importância. Atualmente, a premiação ela é diferente, são medalhas, né, de bronze, de prata e de ouro. Bom, vou finalizar por aqui a nossa aula com o livro. Vamos continuar aqui com o PowerPoint, porque eu trouxe algumas representações dos deuses, né? Trouxe alguns exemplos desses deuses gregos. Zeus, representado aqui, sentado na cadeira do Monte Olimpo, né? No topo do Monte Olimpo, era o rei dos deuses gregos e governava o Monte Olimpo. Ocupava o topo do trono e era descrito como um deus que trouxe paz no lugar da violência, sendo referido como Senhor da Justiça. Passar aqui para Hera, na imagem da direita, Hera era a esposa de Zeus, deusa da fertilidade, protetora dos nascimentos, né, e das mulheres no casamento. Atena, filha de Hera com Zeus, a deusa da sabedoria, das artes, da inteligência e da guerra. Hades, irmão de Zeus e de Poseidon, ele não vive no Monte Olimpo. Hades é considerado o deus dos infernos, né? Ele domina seu próprio território. Poseidon, com o movimento de seu tridente, causa tempestades e terremotos. Poseidon é considerado o deus dos mares, né? Vive procurando aumentar seus domínios em diferentes áreas da Grécia. E Ares, o deus da guerra, filho de Zeus e Hera. Vários filmes, como eu falei para vocês, retratam essas mitologias gregas, faz referência a essas mitologias. Como eu falei, Percy Jackson, tem também Mulher Maravilha, né? A Diana, que é uma amazona, que é uma princesa, né? Ela, no filme da Mulher Maravilha, ela vai lutar com Ares para acabar com o período de guerra e assim reinar a paz. Bom, agora sim finalizamos o conteúdo. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de história, na página 157, e tem também, gente, este texto para vocês lerem. É uma história mitológica, tá? E precisa ler essa história para responder as questões de 1 a 4. As questões são essas, de 1 a 4, precisa ler a história. Tem a pergunta 5 e a pergunta 6. Copiem as perguntas no caderno. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.